lei de Newton, o que é que a segunda lei de Newton diz? É o seguinte, um rascunho, né, da segunda lei de Newton, que às vezes nem é isso, tem mais coisas. Então, ó, segunda lei de Newton. E aí, a gente temos Newton, tá? A gente tem três leis: primeira lei, segunda lei e terceira lei. A primeira lei de Newton, vamos fazer só um paralelo aqui, ó. A primeira lei de Newton, é conhecido como inércia. Ou seja, o que é que a primeira lei diz? Um corpo está em movimento, vai continuar em movimento até que uma força externa interaja sobre ele. Isso é a primeira lei. Ou seja, imagina o seguinte, que aqui eu tenho um carrinho, um carro aqui, que esse carro aqui está com a velocidade aqui, ó, de 80 km por hora. Então a primeira lei de Newton não vai dizer o que fez esse carro em 80 km por hora. E aí o que é que acontece? De repente aqui esse carrinho, ele vai se chocar aqui com uma parede, não sei. Então a tendência é ele estar a 80 km por hora, né? A tendência é ele permanecer 80 km por hora. Então isso é a segunda lei. A primeira lei é de Newton. Se a gente for um ônibus, exemplo de ônibus, a gente vai no ônibus aqui, e aqui está os passageirinhos aqui, certo? Então esse ônibus está a 60 km por hora, ele freia bruscamente. Quando ele freia, a tendência é as pessoas que estão aqui dentro do ônibus também. Se o ônibus está a 80 km por hora, as pessoas que estão aqui dentro também estão a 80 km por hora. Então a tendência é essa pessoa ir para frente. Ou seja, se a primeira lei de Newton, um corpo em movimento que tem que permanecer em movimento até que uma força externa interaja sobre ele. A mesma coisa se eu estou parado no sinal. O sinal abre, eu acelero rapidamente. O que é que acontece? O meu corpo é jogado para trás. Significa o quê? Eu estava parado, o corpo estava. Então, se eu estou parado, a tendência também é permanecer parado até que uma força externa interaja sobre mim. A força externa é o quê? É o carro. Então, se eu estou parado, o carro vai estar parado. Se o carro está parado, eu estou dentro do carro, também estou parado. Quando eu acelero, a tendência é, por inércia, eu tender a permanecer parado. Só que eu não vou permanecer parado porque uma força externa está interagindo sobre mim. Quem está aplicando a força externa é o carro. Então o carro foi para frente, a tendência é eu ir para trás. Então isso aí eu rompi a inércia. A segunda, então a inércia é isso aí. Quando eu vou para a segunda lei de Newton, eu tenho o que é que a segunda lei de Newton diz? Começou a se preocupar o que coloca esse carro aqui, ó, em movimento. Que a primeira lei ela já trabalhou o carro em movimento. Quando a gente vai para a segunda lei, isso é bastante engraçado, porque muitos autores... E por que a primeira lei não é chamada de segunda e a segunda não é chamada de primeira? Né? Muita gente questiona isso. Não sei o porquê. O porquê isso eu não sei. E a segunda lei de Newton, ele vai preocupar qual é a força. Se eu tenho força, eu também tenho aceleração. Então, na segunda lei de Newton, Newton falou o seguinte, ó, que força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, eu vou ter aqui uma fórmula. Essa fórmula aqui, isso aqui, ó, é a força. A força é dada em Newton, tá certo? Normalmente é dada em Newton, pode ser em metro por segundo, mas normalmente é em Newton. Aqui, ó, a massa, tá certo? Que nesse caso a gente vai ter que colocar a massa em quilograma. Eu sei que no sistema internacional a gente coloca em grama, mas a gente vai colocar em quilograma para dar em Newton. E aqui a aceleração, que a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Pronto. Então isso que seria a lei
de Newton. Beleza? Eu falei só da primeira e da segunda. E a terceira lei de Newton, já que eu falei, vamos falar a terceira lei de Newton, conhecido como ação e reação. É a terceira lei. Ou seja, imagina o seguinte, o que é ação e reação? A força ao contrário. Ou seja, imagina que eu estou na rua e o carro de repente não pega. E eu vou ter que empurrar o carro. Imagine isso aí. Então, na parte que eu estou empurrando o carro, eu estou aplicando uma força de ação. Mas percebe que quando você está empurrando o carro, você tem uma resistência. Essa resistência ela é formada pela gravidade, né? Você vê, é a resistência. Você não consegue empurrar um carro com o dedo. Então você tem que colocar uma força maior, porque o carro ele tem uma massa maior. E aí eu tenho essa resistência. Essa resistência é chamada de reação. Beleza? Então tá aí a força de ação e reação. A força de ação e reação só ocorre em corpos diferentes. Então, ó, isso é uma observação que a gente pode colocar aqui, né? Então, ó, observação. A terceira lei de Newton, isso é um rascunho. A terceira lei de Newton só podem ocorrer em corpos diferentes. Por quê? Porque eu tenho duas forças. Tem uma força de ação e de reação, então tem que ser em corpos diferentes. Ou seja, se eu for para dentro de um carro e o carro está parado, eu empurrar o carro pelo lado de dentro, o carro não vai se mover, porque aí são dois corpos, tá certo? Só vai mover quando for dois corpos. Quando estou dentro do carro, eu sou um corpo, eu estou fazendo parte do carro. Então aí eu só tenho. Então se eu empurrar o carro pelo lado de dentro, esse carro não vai se mover. Por isso que a gente diz que a terceira lei de Newton tem que ocorrer em corpos diferentes. A partir que eu estou do lado de fora, então eu considero que é dois corpos. O carro é um corpo, na física tudo é chamado de corpo. E eu sou outro corpo. Eu estou aplicando a força de ação e o carro está aplicando a força de reação, que é aquela força de resistência. Perfeito. Mas a gente vai deter, ó, só nisso daqui, ó, nessa aula. Só na segunda lei de Newton. E normalmente, praticamente para ensino médio, só vai ter cálculo na segunda lei. Tá certo? Então vamos fazer alguns cálculos. Cálculo e também tem algumas partes que a gente tem que fazer. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver uns cálculos. Se a gente parar para pensar aqui, eu tenho, ó, 20. O que aqui a questão está dizendo? Duas forças de 30 e 40 atuam perpendicularmente. Perpendicular é assim, ó, sobre um corpo de 20 kg e a aceleração obtida, quer saber a aceleração. Se é perpendicular é assim, ó, uma força estou aplicando de 40 e outra de 30. Professor, se eu colocar 40 para cá e 30 para cá, vai dar a mesma coisa? Vai, não vai ter problema não, tá certo? Mas é a força perpendicular sim. E aí eu tenho que calcular a força resultante aqui, ó. Percebe? Se eu fizer assim, ó, eu vou formar um triângulo, ó. Triângulo retângulo. Pronto. O que eu posso dizer aqui, ó? Se aqui é 30, aqui, ó, aqui também é 30, que esse vetor aqui é o mesmo desse. O vetor ele pode andar para cá. Então aqui é 30 newton também. E agora percebe aqui que eu tenho um triângulo retângulo, ó. Olha. Beleza? Triângulo retângulo. Então, como é que eu posso achar aqui isso aqui é a hipotenusa? Por que a hipotenusa? Que está oposto ao triângulo de 90, do ângulo de 90. Como é que eu posso achar essa hipotenusa? Pitágoras.
Então, força resultante ao quadrado é igual a quem? A 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Professor, por que o quadrado? Lembra de Pitágoras? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Pitágoras, isso aí. Certo? Muito simples essa parte aí. Então tenho aqui, ó, olha, força resultante ao quadrado. Quanto é 40 ao quadrado? É a mesma coisa de 40 multiplicado por 40, que vai dar quanto? 1.600. Mais, quanto é 30 vezes 30? 30 ao quadrado é a mesma coisa, 30 vezes 30 é 900. Então, ó, força resultante ao quadrado vai ser igual a 1.600 mais 900. Se eu fizer isso aqui, vai dar quanto? 2.000. Ó, somando aqui, ó. Se eu somar 1.600 mais 900, somando isso aqui, vai dar 2.500. Beleza até aí. E aí, quem é a raiz quadrada de 2.500? Somei aqui, ó. 160 mais 900 vai dar 250. Está aqui, ó. Vou levar a 2, passei para cá em forma de raiz. Então eu quero saber agora quem é a raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50. Por que 50? Porque 50 vezes 50 é 2.500. Ou seja, essa força resultante aqui, ó, é 50 newton. Aqui, ó, 50 newton. Só que eu não quero saber a força resultante. O que é que a gente quer saber? A gente quer saber a aceleração. A questão está pedindo para a gente calcular a aceleração, tá? Então, para a gente calcular a aceleração, o que é que a gente faz? A formulazinha: força resultante, ó, aqui significa que é força vetorial, é igual a massa vezes a aceleração, certo? E agora você vai substituir aqui. Quem é a força? 50. Quem é a massa? É 20. E agora eu acho a aceleração. Beleza? Olha só. Então eu tenho aqui, ó. Quem é a força? A força aqui, a força acabei de calcular. 50. Igual. Quem é a massa? A massa aqui é 20, ó. Ó, que deu na questão. A massa é 20. E a aceleração é o que eu quero. Então agora eu posso multiplicar, ó, 50, ó, vai ser igual 20 vezes A, 20A, né? A é a aceleração, eu quero saber só a aceleração. Então A, ó, vai ser igual a quanto? A igual a 50. Quem está do lado do A aqui, ó, vai passar dividindo. Sempre quem está do lado da incógnita passa dividindo. Então 50 dividido, ó, para 20. Posso cortar aqui, ó. Cortar e cortar. Então vai ficar A vai ser igual a quanto? Quanto é 5 dividido para 2? 2,5 metro ao quadrado. Ou seja, a aceleração desse corpo, tá aqui a resposta, 2,5 metro ao quadrado. Beleza, entendeu essa parte? Vamos começar. Olha só. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atua uma força do mesmo sentido. Do mesmo sentido oposto. Sobre um corpo de massa de 20 kg, atua duas forças de mesmo sentido, de mesma direção e sentido oposto, correspondente a 60 N e 20 N. Determine a aceleração. Estava lendo errado, olhando para uma tela e fazendo outra. Olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão, que eu sempre digo, pessoal, desenha. Olha, eu tenho aqui, ó, um corpo. Se é de sentido oposto, eu vou aplicar uma força aqui, ó. Vamos colocar aqui de 60 N. A ordem não importa. E outra força aqui, ó, sentido oposto, ó, de quanto?
de 20 newton. Quanto é que a massa? 20 kg, desculpa, quilograma. Então a massa aí 20 quilograma. Pronto, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Para a gente calcular a aceleração, o que a gente faz aí? Entendeu? Porque, ó, tô aí, qual é a força resultante? Se as forças estão opostas, eu vou pegar aqui, ó, 60 menos 20, 40. Então ela tá, essa caixa, essa caixinha, esse bloco, ele está movimentando para cá com a força de 40 newton. 20, 60 menos 20, 40 newton. Então, ó, 40 newton, que vai ser igual a quanto? A massa. Quanto é a massa? 20 kg vezes a aceleração, é o que eu quero. E agora, o que eu posso fazer aqui? Simplesmente eu posso aqui, ó, 40 vai ser igual 20 vezes A, 20A. Então, ó, quem está no lado do A que vai passar dividindo. Então, pode dizer que A vai ser igual a 40 dividido para 20. Posso cortar aqui com aqui, ó. Posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. Então, eu tenho aqui, ó, 40, 4 dividido para 2 é 2. Então, aqui eu tenho o que? 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração. A resposta aqui, ó, a letra B. Beleza? É fácil, né? Isso não é difícil, não.